novembro de 1910, na estação ferroviária de Hoboken, Nova Jersey. Um vagão de trem espera na escuridão. Aos poucos, homens chegam um a um, evitando chamar atenção. Eles não conversam entre si e usam apenas seus primeiros nomes. Oficialmente, estão indo para uma simples caçada de patos. Mas esses homens não são caçadores. Eles são os arquitetos do século XX. Eles representam famílias e fortunas imensas, menos nomes como Morgan, Rockefeller e Rothschild. Entre eles está o senador Nelson Aldrich, figura poderosa no Congresso e sogro de John Don Rockefeller Jr. Há também Paul Warburg, um banqueiro alemão e emissário dos Rothschild. Frank Vanderlip, presidente do maior banco dos Estados Unidos. E Henry David Dyson e Benjamin Strong, homens de confiança de J.P. Morgan. Juntos, esses 6 homens representavam quase 1/4 da riqueza mundial na época. O destino deles era uma ilha particular na costa da Geórgia, Jekyll Island, propriedade de J.P. Morgan. Durante 9 dias, eles se reuniram em completo segredo para criar algo que mudaria o mundo para sempre: o plano para o futuro do sistema financeiro global. A história oficial diz que esse encontro surgiu após uma série de crises financeiras, como o Pânico de 1907, que quase derrubaram a economia americana. Nos livros de história, J.P. Morgan é pintado como o herói que, usando sua própria fortuna, impediu o colapso total. O povo, assustado com a instabilidade, exigia uma solução. Exigia um banco central, mas essa é apenas a versão contada nos livros. A verdade é bem mais sombria. O Pânico de 1907 não foi um acidente. Foi uma oportunidade, um incêndio cuidadosamente controlado. Enquanto pequenos bancos e empresas ruíam em desespero, os aliados de Morgan compravam tudo a preços de liquidação. A crise serviu para um propósito claro: eliminar concorrentes e consolidar ainda mais o poder nas mãos de poucos. Esses magnatas perceberam que o sistema bancário da época, baseado em padrões rígidos como o ouro, era limitado. Eles precisavam de algo novo, um mecanismo que lhes desse controle total sobre a economia. Um sistema que permitisse 3 coisas. Primeiro, eliminar a concorrência dos bancos menores que surgiam por todo o país. Segundo, permitir lucros infinitos com a dívida pública. E terceiro, e mais importante, criar um credor de última instância. Uma entidade que o salvasse com dinheiro público sempre que suas apostas arriscadas dessem errado. O plano precisava parecer patriótico, não uma conspiração corporativa. Por isso, eles se reuniram secretamente na ilha. O verdadeiro objetivo não era estabilidade para o povo, mas sim legalizar um cartel privado com poder sobre o dinheiro de toda a nação. O cérebro, por trás da estrutura, foi Paul Warburg. Ele sabia que o povo americano, desconfiado do poder centralizado, jamais aceitaria algo chamado Banco Central. Então, ele sugeriu um disfarce genial: criar 12 bancos regionais, espalhados pelo país, para dar uma aparência de descentralização. Mas o verdadeiro poder, é claro, ficaria concentrado em Nova York. E o nome? Federal Reserve System, o Sistema da Reserva Federal. O nome soava governamental, seguro. Federal, para parecer público. Reserve, para sugerir segurança, mas o golpe de mestre estava na propriedade. Os bancos da reserva não seriam instituições públicas, seriam empresas privadas cujas ações pertenceriam aos próprios bancos membros. Em outras palavras, os banqueiros seriam donos do Banco Central. Eles poderiam criar dinheiro do nada, definir as taxas de juros e decidir quem sobreviveria ou quebraria na economia. Menos tudo isso,
com o selo oficial do governo americano. Faltava apenas uma coisa: transformar esse plano em lei. Para isso, eles precisavam de um novo rosto. O senador Aldrich era republicano e visto publicamente como um aliado dos banqueiros. Sua imagem era politicamente tóxica. Então, o cartel financeiro usou sua influência para ajudar a dividir o Partido Republicano nas eleições de 1912, garantindo assim a vitória de Woodrow Wilson, um democrata idealista e, para eles, facilmente manipulável. Por trás de Wilson, movendo as peças, estava o coronel Edward House, um homem misterioso com profundas ligações com os banqueiros internacionais. O plano da Ilha Jekyll foi renomeado, reembalado e apresentado ao Congresso como o Federal Reserve Act, agora com uma aparência mais pública e palatável. O truque era simples. O Conselho de Governadores do Fed seria indicado pelo presidente, criando a ilusão de controle político. Mas o poder real ficaria nas mãos do Comitê Federal de Mercado Aberto, formado majoritariamente pelos presidentes dos bancos regionais, ou seja, as instituições privadas. Com o Congresso praticamente esvaziado pelo recesso de Natal, a lei foi aprovada às pressas em 23 de dezembro de 1913. Woodrow Wilson assinou o projeto, talvez sem perceber completamente o que havia criado. Anos mais tarde, ele mesmo confessaria em seu diário: "Eu, sem querer, arruinei meu país. Uma grande nação industrial está agora controlada por seu sistema de crédito. Não somos mais um governo de opinião livre, mas um governo controlado pela opinião e coação de um pequeno grupo de homens dominantes." O Federal Reserve deu aos bancos dois superpoderes. Primeiro, ser o credor de última instância, o que significa que eles poderiam se salvar de seus próprios erros, simplesmente criando mais dinheiro. E segundo, monetizar a dívida, permitindo que o governo gastasse ilimitadamente. O governo emitia títulos de dívida e o Fed os comprava, criando dinheiro do nada para pagar por eles. Com isso, a inflação se tornaria o novo imposto invisível. Cada dólar criado do nada reduzia o valor dos dólares que já estavam no bolso das pessoas. Era um roubo silencioso e em câmera lenta, e quase ninguém percebia. Poucos meses depois da criação do Fed, veio o primeiro grande teste, a Primeira Guerra Mundial. Com um novo sistema, os Estados Unidos puderam financiar a guerra em uma escala nunca antes vista. Morgan e seus parceiros se tornaram os banqueiros da Inglaterra e da França, lucrando com cada bala, cada tanque e cada uniforme vendido. A máquina da Ilha Jekyll funcionava perfeitamente. Após a guerra, os Estados Unidos se tornaram a maior nação credora do planeta, mas o poder dos banqueiros ainda cresceria muito mais. Na década de 1920, o Fed expandiu o crédito de forma agressiva, inflando a maior bolha financeira da história até então, o boom da Bolsa de Valores. E quando decidiram que era a hora, eles cortaram o crédito abruptamente, provocando o colapso de 1929. A Grande Depressão não foi um erro de política, foi uma colheita. Ela destruiu a classe média e eliminou milhares de pequenos bancos concorrentes, deixando apenas os gigantes do cartel de pé. Os magnatas compraram fábricas, terras e empresas inteiras por centavos de dólar. Em 1933, o governo de Franklin D. Roosevelt assumiu e implementou o New Deal. Apresentado como a salvação do povo, na prática, ele consolidou ainda mais o poder do sistema. O ouro dos cidadãos foi confiscado, o dólar foi desvalorizado e a dívida pública explodiu. Tudo financiado pela máquina de impressão de dinheiro da Reserva Federal. Durante a Segunda Guerra Mundial, o ciclo se repetiu. Mais impressão de dinheiro, mais lucros para os banqueiros, mais controle para o sistema. E em 1944, com os Estados Unidos dominando quase todo o ouro do mundo,
nasceu o Acordo de Bretton Woods, que tornou o dólar a moeda de reserva global. O cartel da Ilha Jekyll havia, de fato, conquistado o planeta. Em 1971, o presidente Richard Nixon deu o golpe final. Ele encerrou permanentemente o vínculo do dólar com o ouro. A máquina da ilha estava finalmente livre de suas últimas amarras. Agora, podia imprimir dinheiro infinito, sem lastro nenhum. De 1913 até hoje, o mesmo mecanismo se repete. Crises financeiras, seguidas por resgates massivos com dinheiro público, que geram inflação e uma transferência brutal de riqueza da classe média para o topo da pirâmide. A crise de 2008, a crise da pandemia de 2020, menos nada disso, foi um acidente. São apenas fases do mesmo processo. Um sistema em colapso controlado, que prepara o terreno para a etapa final. Agora, o plano que começou há mais de um século chega ao seu auge com a proposta das moedas digitais. Dos bancos centrais menos a CBDC, elas prometem praticidade e eficiência, mas representam a ferramenta de controle total. Um dinheiro rastreável, programável e que pode ser bloqueado, ter data de validade ou até mesmo ser censurado pelo Estado. O segredo começou em 1910, naquele trem silencioso que partiu de Nova Jersey. Não se tratava apenas da criação de um banco, era a construção de uma gaiola para toda a economia dos Estados Unidos. E, um século depois, essa gaiola está prestes a se fechar sobre o mundo inteiro. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo e quer ver mais conteúdos como este, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Até a próxima!